Fala pessoal, dando continuidade aqui nos estudos de fundamentos de React. Então, o que nós já vimos aqui nos fundamentos do React? Nós vimos os componentes, nós vimos um pouco de JSX, aconselho que vocês olhem mais aqui na documentação e aprofundem o conhecimento no JSX. Nós falamos de props em 2 videoaulas e agora nós vamos falar dos states, tá certo? Então vamos pular lá na documentação dessa parte dos states. Vou tirar a marcação para que eu possa fazer isso. Então tá, então aqui explica o que são os states, tá certo? E traz para nós aqui, ó, um exemplo, um snackzinho do ESP que vocês podem utilizar para testar os conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui com essa base teórica. Bom, vocês podem trabalhar com componentes funcionais ou com componentes com classes, tá? Aí um pouco de código legado, né? Bom, nos componentes funcionais, os states começaram a ser usados com hook. No caso, o hook use state é o que nós vamos usar para fazer os nossos states. Então, mais abaixo aqui está explicando como é que funciona esse código, tem toda a explicação. Então, vocês podem acessar a documentação e a partir dela vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês, tá certo? Mas nós vamos fazer na prática ali no VS Code e já vamos ver como é que funciona os states. Bom, então estamos aqui no código que nós estamos trabalhando e vamos colocar um state aqui. Então eu vou colocar o state aqui, coloca ele assim, const, e aí o nome da variável, então vou botar aqui um contador, e o set desse contador, ou seja, uma função que vai alterar o estado desse state. E aí a gente atribui o useState, que está lá na documentação, que é o hookzinho lá, e entre os parênteses, ou seja, como argumento dessa função, nós colocamos o valor inicial dessa variável. Então nós vamos colocar aqui o valor inicial 0, já que é um contador. Notem que o VS Code já fez a importação para mim aqui em cima, tá certo? Então vou dar uma afastadinha aqui na outra função, só para não nos atrapalhar. E já vamos mandar aqui o slint resolver todos os nossos problemas também, que assim não fica aparecendo essas marcações para nós aí. Bom, então vamos lá, vamos fazer a utilização desse state. Bom, quando eu estou contando, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um set contador, ou seja, usar esse set aqui que foi declarado na state. Aqui está a declaração do state para nós, ó. Então eu preciso usar esse set, o que eu vou fazer aqui? Conte mais 1. Então vai ter passo 1 esse nosso contador aqui. Opa, não é conte, é contador? Vamos acertar aqui. Beleza. Então nós já temos aqui como contar. Então vamos alterar esse botãozinho aqui para contar no texto. E ele já chama essa função contar, então isso aqui vai ser acionado e esse comportamento aqui vai começar a ser utilizado, tá ok? Bom, agora eu vou adicionar um outro botão para reset. Muito fácil, pessoal. Então vou preferir programar ele do zero aqui. Então é um componente que nós já fabricamos no outro vídeo. Aí ele vai ter uma prop que vai ser o texto que eu vou colocar. Então vou botar aqui reset. E aqui vai ser a função que vai ser acionada quando eu clicar nesse botão. Ok? Bom, qual vai ser a função que eu vou acionar? A função reset. Bom, o que o VS Code está fazendo, pessoal? Está marcando para nós aqui que não existe essa função reset. Inclusive, só para lembrar vocês, ó, está sendo marcado aqui na barrinha do lado. Ó. Certo? Aqui na barrinha, ó, vem aqui no reset. Então vamos criar essa função reset aqui em cima. Aqui está ela. É uma função anônima, né? A forma como eu estou programando a função aqui. Vamos botar o ponto e vírgula para o slint não ficar nos incomodando. E aqui vai ser um set de novo. Só que agora eu vou dar um set 0. Que aí eu reseto esse contador. Beleza? Bom. Então é isso, pessoal. Ó, eu adicionei mais um componente aqui, botão para poder resetar a contagem. Aqui em cima eu adicionei o state, ou seja, criei uma variável que vai representar o estado desse componente. Pode ter vários states dentro do nosso controlador. Então o componente pode ter várias variáveis representando seu estado, tá certo? Bom, vou puxar aqui para o lado e vamos lá no nosso espelhador. Para vermos aqui o que está acontecendo. Eu ainda não salvei, está marcando lá que tem que salvar, tá certo? Vou vir aqui, vamos dar um Ctrl S. Apareceram os dois botões, né?
está faltando uma coisa, tá faltando aparecer o contador aqui em cima. Então vamos resolver isso. Como que eu faço isso, pessoal? Simples, né? Vou abrir aqui para vocês verem o que eu vou digitar. Então vamos colocar aqui mais um texto, certo? Ele vai ter um style. Inclusive o style que eu vou usar aqui vai ser esse mesmo aqui de cima. Então já vou pegar tudo isso aqui, já vou colocar aqui. Ele já fechou para mim aqui, e aqui eu vou botar meu contador, um texto para o contador. E como é que eu coloco o valor dessa variável aqui? Simples, pessoal, no JSX, é só olhar lá na documentação. Abre chaves, fecha chaves. E coloca a variável aqui dentro, tá certo? Então, vamos puxar aqui para o lado de novo. E vamos ver se modifica lá. Perfeito, já aparece aqui o meu contador. Ok? Então vamos contar. Está funcionando. Agora vamos resetar. Está funcionando também. Então está tudo funcionando. Então o que é o state? Vamos fazer uma comparação aqui com as props, tá certo? Bom, a prop são propriedades que eu coloco para os componentes. Aqui eu estou trabalhando na view, né? Então eu botei essa propriedade texto, botei essa propriedade onClick. Então as props eu estou definindo seus valores em tempo de projeto e elas são tipo constantes durante a execução da aplicação, ou seja, durante o ciclo de vida desse componente aqui. Já as states não. A state durante o ciclo de vida do componente ela é alterada. Quando a gente está contando aqui, a gente está alterando o valor dessa variável contador. Então a gente está alterando o estado desse componente, tá certo? Quando eu reseto, eu também estou alterando o estado dessa variável contador. Também estou alterando o estado desse componente. Então, fazendo uma comparação, as props eu declaro as propriedades do componente em tempo de projeto e já defino o valor. Já as states, eu defino um valor inicial em tempo de projeto e esse valor ele altera durante o ciclo de vida do componente. Lembrando, né? O componente ele é montado, ou seja, ele nasce, ele é atualizado, certo? Então, o nosso contador ali foi contando 1, 2, 3 e assim por diante, foi resetado também, e ele é desmontado, quando já não se utiliza mais ele, tá certo? Então ele tem um ciclo de vida, ele nasce, ele vive, ele se atualiza, ele morre. Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês de states, é bem simples, lembrando, ó, essa é a forma de declarar, mas isso está aqui na documentação, tá, pessoal? É só vocês virem aqui, ó, que vocês vão ver aqui como é que foi declarada a state aqui no exemplo. É muito simples, muito fácil, aqui em cima está explicando tudo. Quem já quiser aprofundar um pouco o conhecimento de Hook, vocês podem ir lá na documentação de Hooks para fazer isso, tá certo? Podem aprofundar esse conhecimento e conhecer um pouco mais dos Hooks. Então era isso, pessoal. Até a próxima videoaula.